Leitura do Evangelho, dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com esta recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Com esclarecimento, Vicente Cardoso e Shirley Milagres. Uma boa noite para todos vocês presentes nessa casa. Também boas-vindas aos nossos amigos internautas que neste momento estão conectando com essa sala de aula virtual. E a todos vocês presentes aqui, é um prazer para todos nós aqui presentes nessa mesa, eu e Shirley, estarmos com vocês mais uma vez falando do Evangelho de Jesus, na interpretação da doutrina espírita, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para nós, é prazeroso podermos falar desse Evangelho e dirigir a todos vocês da melhor forma possível, esclarecendo acerca dessa passagem, o dom de curar. Portanto, que nós estamos aqui para interpretarmos o pensamento dos Espíritos e também colocar à disposição de vocês para alguma eventual pergunta que surgir da parte de vocês. Querendo fazer as perguntas, basta vocês dirigir a essas pessoas auxiliares que estão sentadas aí nas laterais, pedir o papel e caneta, e a gente vai procurar responder dentro das nossas possibilidades. Caso nós não possamos responder no momento, a gente então trabalha depois as respostas. Bom, para começar então nossos estudos, vou passar para a Shirley para fazer essa breve explanação sobre essa passagem da noite de hoje. Boa noite, Shirley. Boa noite, Vicente. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, né? Inclusive com aqueles que nos assistem através da internet. E é muito interessante que nós conversávamos aqui antes, pelo tamanho da leitura, parece que o assunto é tão pequenininho, né? E, na verdade, o assunto é bastante vasto. Quando nós nos dispomos a ter uma análise mais apurada daquilo que foi colocado no Evangelho de São Mateus através das palavras de Jesus. Então, vamos retornar aqui ao versículo e ver a primeira, vamos dizer, ordem, né? Se é assim podemos dizer, de Jesus para os discípulos. Restituir a saúde aos doentes. Ora, restituir a saúde aos doentes, Jesus nos dizendo isso hoje, nós como discípulos do cristianismo, nós como seguidores das ideias cristãs, nós estamos ouvindo Cristo a nos dizer isso. E o que significa restituir a saúde aos doentes? Na verdade, não é só a saúde física, porque a saúde, hoje a Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado de bem-estar físico, psíquico, espiritual, né? Então, o conceito de saúde é muito amplo, né? E Jesus nos atribui uma responsabilidade imensa, que é de colaborar, contribuir para restituir o estado de bem-estar físico, psíquico e espiritual para as criaturas que estão sem essa condição e estão em desequilíbrio. Então, toda doença, na realidade, é um desconforto. Toda vez que nós estamos desconfortáveis,
nos vários aspectos da nossa vida, nós estamos adoentados. E nós, como instrumentos do cristianismo, temos o dever de colaborar para o equilíbrio, a recuperação do bem-estar daqueles que nos cercam, inclusive o nosso próprio, né? Toda doença, na realidade física, ela tem origem no campo psíquico e no campo espiritual. Ela nasce no campo das emoções e depois do pensamento. E então se transforma em doença física, né? Portanto, Jesus nos convida a ser médicos, não só médicos do corpo, mas médicos, sobretudo, da alma, onde se fazem as diversas nuances das emoções, do pensamento e das criações mentais. Jesus nos convida a colaborar na reestruturação daqueles que nos cercam e a nossa própria. Então, nós devemos levar o lenitivo, que é o alívio, né, para as dores não só físicas, as dores da alma. E é interessante que muitas vezes nos preocupa muito a dor física, porque ela é de alguma maneira mensurável e ela é de alguma maneira abordável através da farmacologia, mas muitas vezes nós esquecemos das dores da alma, onde o indivíduo doente, ele se sente muitas vezes solitário, ele se sente muitas vezes fraco diante do desafio, ele se sente muitas vezes desacreditado até em si mesmo, desesperançado, e nós muitas vezes não nos preocupamos com essa dor, que é uma dor camuflada, escondida, e que não tem remédio que vá curar, que não seja o remédio do afeto, do acolhimento, do ombro amigo, do calor humano, do olhar, da mão estendida, da amizade, né? E isso tudo nós somos capazes de oferecer, não é? Ressuscitai os mortos. Ressuscitar. Nós sabemos que, uma vez que nós morremos no campo físico, a biologia já demonstrou que o nosso corpo, ele é decomposto. Ele vai virar outras substâncias e vai fazer parte da terra, por conseguinte, vai ser absorvido, né? E vai fazer parte de outros corpos. E às vezes de outras matérias, vegetal, animal e etc. Então, ressuscitar o nosso corpo não é bem isso que Jesus quis dizer, não é? Então, isso é um sentido figurado. Quem são os mortos? São os mortos físicos? Não. São aqueles mortos para a vida verdadeira, né? A vida do Espírito. Muitos de nós ainda se encontram nessa condição de mortos para a vida do Espírito, para as realidades eternas. São aqueles que ignoram completamente a existência da vida espiritual, a eternidade da alma. Desconhecem isso, não têm a menor compreensão do que seja isso. Então, quando nós vamos ressuscitar aquele que se encontra completamente desligado da verdade divina, nós devemos colaborar para esse chamativo do conhecimento, da compreensão para a eternidade da vida. E quando nós chamamos a criatura a essa compreensão, nós estamos colaborando para mudar a visão que a criatura tem da própria vida. Ela deixa de ter os valores estritamente ligados às conquistas terrenas, para ter os seus valores agora dirigidos aos valores do espírito, no campo das virtudes humanas,
da ética, da solidariedade, do amor ao próximo, da comunhão de ideias, da compreensão nos conflitos. Então, na realidade, quando nós ressuscitamos os mortos, nós estamos mudando paradigmas daquela criatura que sempre acreditou que morreu, acabou, né? Que a vida, ela começa naquele momento ali da concepção e termina quando se dá o último suspiro e o coração para. Então, quando nós tocamos as criaturas e as esclarecemos para a vida espiritual, o conhecimento espiritual faz uma verdadeira revolução na vida da criatura. E isso é um verdadeiro ressuscitar. Porque a criatura se torna outra criatura, com novos valores. E expulsar os demônios, será que expulsar os demônios é uma tarefa simples assim? Se nós pensarmos e encararmos os demônios apenas como espíritos malévolos que nos induzem a cometer erros, né? Aqueles que estão ainda na ignorância, como muitos de nós. Mas aqueles que estão teimosos na ignorância, né? Seria algo muito simples, porque nós sabemos que o poder divino, o poder da prece, muitas vezes ele distancia a criatura que está mal intencionada, né, da luz, né? Simples fato de se fazer uma oração e uma prece já é capaz de afastar de nós as consciências que não estão voltadas para a luz. Entretanto, esses demônios aqui, a que se refere Jesus, não são apenas esses espíritos que ainda trafegam na ignorância. É sobretudo os demônios do nosso espírito, os nossos demônios internos. Quem são os nossos demônios internos? São todas aquelas emoções, todos aqueles sentimentos que nasceram da impulsividade criada pela própria matéria. Então, ao longo da nossa evolução, nós tivemos que aprender muitas coisas com relação à lei da reprodução, à lei da conservação, à lei da destruição. Nós tivemos que aprender muitas coisas, tivemos que experienciar muitas coisas, muitas situações, e muitas emoções foram por nós alimentadas, muitos sentimentos se tornaram cristalizados dentro de nós, conservando em nós muitas vezes a impulsividade material, o atendimento ao desejo nascido da própria necessidade de satisfação do corpo físico. O que Jesus nos propõe é que nós possamos expulsar esses demônios. Mas para expulsá-los, é preciso obediência por parte deles. E a obediência por parte deles nasce da nossa disciplina. Por isso que Emmanuel disse ao Chico, para que ele fosse um bom médium, um bom instrumento de Jesus, ele precisava de disciplina, disciplina e disciplina. E a disciplina é que vai fazer com que os nossos atos, muitas vezes enraizados nos vícios morais, na maneira de funcionar inadequada, que está contradizendo as leis divinas, estes atos, essa maneira de funcionar, nós temos que declinar, Nós temos que corrigir, nós temos que controlar. Porque isso é que muitas vezes nos leva a tomar atitudes das quais nos arrependemos. E com certeza nos instiga sofrimento. Mas Jesus ainda fala, dai de graça o que de graça recebeste, não é? Ora, dar de graça o que de graça recebemos.
o que nós recebemos de graça? Né? Se nós formos pensar e avaliar, nós recebemos tudo. Tudo. Tudo é graça. Evidentemente que, embora muito daquilo que são as nossas conquistas estão sobre a égide do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio, né? Mas tudo se faz conquistado através da permissão da lei divina, da misericórdia do Pai. Então, tem a nossa contribuição, de fato, porque nós precisamos bater para a porta se abrir, né? Nós precisamos fazer como aquele que estava paralítico, né? Levanta-te, toma a tua cama e vai embora. Nós precisamos levantar, nós precisamos pegar o nosso leito e nós precisamos caminhar, né? Jesus não foi lá e pegou o paralítico e colocou de pé, né? Então, tem a nossa parte, a nossa responsabilidade nas nossas conquistas. Mas tudo que nos acontece vem com acréscimo da misericórdia divina, né? Vem como bênçãos de oportunidade. Então, da mesma forma como nós recebemos o dom da vida, o dom do corpo físico para o aprendizado, a família que nos recebe, o amigo que nos ampara e nos ouve, o coração que nos aconchega, o amor, né, que nos enche de alegria. Dessa mesma forma, nós temos que estender por nós estas graças àqueles que nos cercam. E como que nós fazemos isso? Na medida que nós estendemos estas bênçãos, sem a cobrança impositiva, incutindo inclusive nas mentes, muitas vezes, a culpa. Então nós precisamos tratar o nosso próximo com verdadeira misericórdia. E a verdadeira misericórdia implica em não colocar nos ombros da criatura peso maior do que ela consegue carregar. Implica em nós termos cuidado com as nossas palavras, a nossa cobrança, a nossa imposição de ideias, porque nós podemos criar naquele coração sofrido já, precisando de esclarecimento, maior contingência de desequilíbrio, de culpa, que vai se enraizando no seu espírito e vai dilapidando as oportunidades de amor, de exercício, de tolerância, de tranquilidade, de alegria que ele poderia estar aproveitando. Então, nosso dever é esclarecer, para que dizer sempre que toda semeadura é livre, mas que a colheita, ela é obrigatória. Mas devemos, sobretudo, respeitar a escolha de cada um, né? E respeitar a escolha de cada um significa não enxergar a trave no olho do outro, tá certo? Então, assim nós estaremos distribuindo as bênçãos e a misericórdia que nós recebemos do Pai para aquele que nos cerca e distribuindo com alegria aquilo que nós recebemos. Então, vou passar que eu já falei muito. Vicente. Bom, gente, à primeira vista, alguém deve estar perguntando a si mesmo: esse dom de curar, ele pertence a toda criatura? Ou somente é um dom exclusivo a uma determinada classe de pessoas? A doutrina espírita nos coloca e nos deixa muito claro que o dom de curar, ele pertence a todos nós. Uma vez que nós possuímos algumas condições básicas para realmente desenvolvermos esse dom
e aplicarmos esse dom das curas. Por quê? Esse dom das curas, ele funciona muito mais, de uma forma mais anímica, do que puramente mediúnica. Porque não precisa de utilizar implementos cerebrais, de percepções extrasensoriais, mas simplesmente uma capacidade anímica de que o nosso organismo, todos os organismos humanos possuem, de poder liberar das suas entranhas, do interior de suas células, que são 70 trilhões de células no nosso corpo físico, um tipo de energia capaz de poder ser transmitido a outrem, que está numa condição de carência dessa mesma energia. Essa criatura, esse sensitivo, portador dessa sua capacidade natural, inerente a toda criatura, com a presença de um amigo espiritual, esse amigo induz, através de uma indução eletromagnética a essa criatura, e ela libera das organelas de suas células essa energia inerente a toda criatura. E nesse instante, então, a gente passa, a partir desse momento, a termos essa condição de podermos liberar de nós mesmos aquilo que em favor do outro lhe traz benefícios, quando esse outro não possui suficientemente o magnetismo. É uma propriedade de todos os seres, inclusive os seres vivos, principalmente, inclusive os homens. Por isso que esse dom de cura, Jesus se referiu a todos nós. Nós sabemos que no campo da mediunidade, de acordo com o tipo de aptidão mediúnica, exige alguns implementos por parte do médium que implica o seu sistema nervoso central. No caso do dom da cura, não necessariamente esses implementos cerebrais, mas sim o seu próprio organismo físico, sobre essa indução eletromagnética de um espírito, desaloja do interior das mitocôndrias, que são organelas, que está contida no interior de uma única célula, que às vezes tem dezenas, centenas de mitocôndrias, dependendo do tipo de célula, a sua especialidade, ele libera então essa energia. Então passa a ser inerente a toda criatura, desde que nós tenhamos condições de quê? Condições salutares, desde que nós tenhamos saúde. E aqui no início, quando falou restituir a saúde, não quis dizer nada com relação a curas. Jesus não disse a hora nenhuma curas, porque quem precisa de cura é o doente. E quando ele fala restituir a saúde, ele não está dirigindo as pessoas doentes, porque a Organização Mundial de Saúde coloca que a ausência de doenças não caracteriza a saúde. Viu? Alguém fala assim, eu não tenho doença, mas também não tem saúde. Porque a saúde nada mais do que um estado, certo, regular de funções. Chama-se homeostasia. A partir do momento em que o nosso organismo ele se processa a homeostasia, quer dizer, a resposta ao elemento ativo, o elemento ativo ao corpo físico, quer dizer, o equilíbrio, o feedback, certamente é a saúde. Então, a saúde é um estado de funções regulares. A partir do momento que eu tenho esse equilíbrio de mente e corpo, corpo e mente, eu tenho saúde, certo? Então, o que precisa em nós é saúde. E quando ele fala restituir a saúde, ele não falou aqui, através das curas. Ele falou restituir a saúde aos doentes. Porque em Mateus capítulo 8, versículo 17, Mateus diz o seguinte: e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Essa frase muito pequena, mas valiosíssima para o nosso entendimento, de que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Enfermidade é diferente de doenças.
A enfermidade é do psiquismo, a enfermidade é da alma. Quando se fala em enfermidade, está se referindo ao sujeito, é subjetivo. Quando se fala em doenças, fala em relação ao corpo físico. Na pergunta 96 do livro Consolador, de Emmanuel, ele deixou muito claro a diferença entre enfermidade e doenças. Porque ele coloca assim: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? O Chico perguntou a ele. O Emmanuel respondeu: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Então veja vocês, quando Jesus percebeu que eu e vocês estávamos enfermos, Ele veio e tomou sobre si e nos trouxe o lenitivo, a medicação, o remédio salutar, que é a boa notícia, a boa nova, o Evangelho. E Ele, sabendo que se nós vivenciássemos esse mesmo Evangelho, essa boa notícia, certamente todas as doenças estariam erradicadas da face da terra. Porque cuidando da causa, certamente o efeito, ele corresponderá. Por isso que aqui o Mateus então disse, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E certamente trazendo então esse legado que é o Evangelho, eu vivenciando esse Evangelho e vocês também vivenciando, não haveria mais enfermos. Não havendo enfermo, não haveria doenças, porque a doença é do corpo, a enfermidade é da alma. Curando-se a alma, certamente o corpo estará curado. Por isso, quando ele disse restituir a saúde, não é pela cura, não é pelo passe, não é pela água frutificada. Restituir a saúde é simplesmente pelo processo da educação, a educação da alma. A palavra educação, ela vem do latim educare. E educare, traduzido em termos comuns, quer dizer ex ducere. Ex quer dizer fora, ducere, tirar de dentro a fora. Isso é desalojar de nós mesmos aquilo que nós trazemos em potencialidade, que é a nossa condição de espiritualidade. Portanto, que Jesus chegando até nós aqui, nos trazendo, Ele espera, até hoje, que nós possamos realmente vivenciar o legado que Ele nos ensinou, vivenciando. Ele viveu o legado. É tanto que Jesus para nós, de acordo com a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Ele é modelo e guia de perfeição, que Deus ofereceu a todos os homens. Modelo por quê? Modelo é para ser imitado. Guia é para ser seguido. E se Ele é esse modelo de perfeição que Deus ofereceu para nós, cabe a nós então seguir as suas pegadas, o que Ele nos ensinou. Isso seria restituir a saúde, certo? Porque a cura, ela vem quando nós estamos o quê? Enfermos e doentes. Porque a enfermidade retrata no físico. A etiologia de hoje, que a medicina coloca, na verdade, doenças, certo? A gente até, em certo momento, negaríamos essa etiologia complicada. A gente sempre coloca que, na verdade, não existe doenças, existe o quê? O enfermo. Nós somos criaturas enfermas. Por isso que o Evangelho de Jesus é o bálsamo, curador de todas as chagas da humanidade. As patologias que nós apresentamos hoje, através da etiologia que a medicina classifica, é um distúrbio puramente mental, como a doutora Shir já colocou para todos nós. É a mente doente, não, a mente enferma, retratando no corpo físico a patologia que nós chamamos de doenças. Então, cura-se a mente, o corpo estará o quê? Completamente curado. Existe um aforismo egípcio, quer dizer, mente sã, corpore insano. Quer dizer, mente sã num corpo são. Está se referindo justamente à homeostasia, esse equilíbrio, porque na medicina a homeostasia só se refere às questões químicas, biológicas e físicas. Para nós, da doutrina espírita,
Entendendo, a homeostasia é muito mais do que o equilíbrio físico-químico-biológico. É o equilíbrio físico-químico-biológico e espiritual, mental, que nós haveremos de trabalharmos em nós. Portanto, que o Evangelho, ele veio para trabalhar não o corpo, não a parte puramente material, trabalhar o sujeito, a alma. Por isso que o passe, ele não cura o corpo, certo? O passe é um recurso alternativo que permite que você trabalhe nos efeitos. Os efeitos amortecem, aliviam, mas a causa permanece. É como se fosse tomar dipirona, novalgina, para efeito de uma forte dor de cabeça, em que você toma aquela substância química, através da corrente sanguínea, atinge o centro de dor, lá no tálamo, e ali ceifa-se o reflexo da dor. Mas o mal persiste. Assim também é a questão das curas. Se você não busca saúde, certo? Se você não trabalha somente saúde, é aquilo que se fala assim: todo aquele que, na verdade, só procura a cura, mas não se renova as suas atitudes, permanece nas dores e no sofrimento. Por isso, que não basta receber o passe, é preciso ressignificar as atitudes, é preciso fazer um estudo de suas imperfeições, fazer um estudo do seu comportamento, mudar as suas atitudes, porque são as nossas atitudes que nos adoecem. Certo? Porque é a mente nossa enferma, retratando no corpo os seus efeitos da enfermidade. E esses efeitos nós chamamos de doenças. Então, por isso que, quando ele concita restituir a saúde, porque que depois ele fala assim: curai os leprosos. Então, quer dizer, ele falou agora: curai os leprosos. Quer dizer, curai os doentes. Certo? Ele está dizendo o seguinte: leprosos aqui significa que doenças são aqueles que, de certa forma, eles apresentam um quadro sintomático de enfermidade. A proposta da doutrina espírita não é unicamente implantar na casa espírita o fenômeno mediúnico, não é simplesmente implantar o trabalho da fluidoterapia, das curas pelo passe, pela água fluidificada. Não. O papel da doutrina espírita é trazer o Evangelho de Jesus através de uma proposta puramente pedagógica, em que constitui, inexoravelmente, a doutrina espírita. Este é o papel da casa espírita, é trabalhar cada um de nós que estamos enfermos, buscando realmente restabelecer o estado de saúde. Portanto, que nós aqui, nós não estamos muito preocupados com as doenças, em curar doenças. Estamos preocupados aqui em ver com vocês, estudar com vocês, essa grande possibilidade de nós entendemos o Evangelho de Jesus, para restabelecer em nós a saúde. A saúde. Porque a ausência de doenças não significa saúde. É preciso buscarmos a saúde. Portanto, com as lições de hoje, abre para nós essa grande possibilidade de que eu e todos vocês aqui podem trabalhar através dos passes, desde que atinja as condições básicas e se eleve moralmente. Para terminar minha fala, existe um livro chamado Missionários da Luz, de André Luiz, que coloca para nós o seguinte: o candidato, atingindo as condições básicas, ele deve se elevar moralmente para que as suas obras se elevem na mesma proporção. Portanto, que nós temos essa capacidade do dom da cura, desde que nós tenhamos o quê? Uma condição de sã, de salutar, desde que eu esteja são. Aí sim, eu posso transmitir uma energia salutar àquele que não possui esta. Por isso que é inerente a toda criatura humana, desde que se faça uma grande transformação, começando na conduta, uma grande reforma moral. Shirley, tem pergunta para nós aí? Então, aqui tem uma pergunta interessante. A epilepsia, a letargia, é uma categoria de espíritos?
ou uma doença física? É interessante essa pergunta, porque quando eu vou, inclusive eu leciono para os alunos da medicina, aula sobre convulsões na infância, epilepsias na infância. E aí, toda vez que eu vou lecionar aula sobre o assunto, eu sempre volto lá atrás nos artigos para ver o que tem de novo em termos de pesquisa, né? O que a ciência já descobriu a mais sobre isso, para a gente entender. Porque a crise epiléptica, para a nossa ciência atual, né, ela ainda é uma grande incógnita na criança, especificamente, e particularmente. Uma boa parte delas não tem nenhum dado biológico bem estabelecido, bem definido, que a gente possa atribuir a responsabilidade como start, como desencadeador da crise. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, na realidade, existe uma condição que a criatura traz no seu genoma, na sua genética, uma condição herdada, que faz com que o seu sistema nervoso central tenha uma sensibilidade diferente a estímulos, e todas as substâncias que transitam pelas células nervosas, nessas crianças, e eu digo que adultos, praticamente a mesma coisa, muito parecido, elas têm um trânsito de substâncias, o fluxo de substâncias um pouco diferente da criança que não tem essa condição genética. Então, esse é o primeiro ponto, né? Existe uma condição biológica que favorece o aparecimento da crise convulsiva. Mas não é só isso, o que a gente percebe é que tem algo mais. Do ponto de vista espiritual, o que a gente vê nos livros de André Luiz, né, principalmente, no relato deles, que muitas dessas situações de crises epilépticas, existe um histórico de vinculação espiritual com mentes que estão fora do corpo e que muitas vezes precipitam a crise epilética naquele indivíduo que está encarnado. Ah, mas por que se permite isso? Não é que se permite, não. É porque estabeleceu-se um vínculo muito forte entre as duas criaturas. E que geralmente é um vínculo doentio, como o Vicente está colocando. Porque ele tem por bases o desejo de vingança, de provocar o sofrimento e etc. Ah, mas então, toda crise epiléptica pode representar uma perseguição espiritual? Não. Toda crise epiléptica, não. Porque existem crises epilépticas que se devem a uma anomalia estrutural do sistema nervoso. Essa anomalia, sim, ela pode ser decorrente de atitudes no passado que reverberaram no meu corpo espiritual, deformando-o, e que agora, no meu nascimento, no meu novo corpo, ele é jogado, né, essa reverberação nesse novo corpo que se forma, e ele nasce muitas vezes com uma anomalia estrutural, o que vai propiciar as crises epilépticas e muitas vezes de difícil controle. Tá? Essas costumam ser de difícil controle. Mas aquelas que nós chamamos idiopáticas, esse nome idiopática significa causa não identificada. Né? E como na infância em particular, na criança, a quantidade de causas de epilepsias idiopáticas é grande, né? A gente vê com muita frequência crises epilépticas idiopáticas. Ou seja, essas têm uma boa chance de ter um cunho espiritual para explicar o fenômeno. Tá certo?
Então, não é categoria de espírito, né? E nem é uma doença física só, tá certo? Nessa condição não é só uma doença física. Ressalvando que aquelas crises epiléticas com anomalia estrutural, a gente acaba colocando como causa uma doença do sistema nervoso central. Mas nós sabemos que até essas anomalias no corpo físico têm um histórico espiritual para que elas aconteçam, porque Deus, nosso Pai, Ele não é injusto. Ele não vai escolher um indivíduo para sofrer na infância, enquanto o outro não precisa sofrer. Deus, em sua misericórdia, Ele jamais faria isso. Então, se alguém vem com uma anomalia no seu sistema nervoso central, com uma doença propriamente dita, isto existe uma explicação nos atos, né, nas atitudes e na lei de causa e efeito que nasce em nós. Nós somos a origem dos nossos problemas, né? A letargia, eu entendendo aqui, não sei se eu entendi direito a letargia, seria aquela condição em que o indivíduo parece morto e não está, como foi no caso de Lázaro. Seria isso, Vicente? É isso, né? Então, a letargia, muitas vezes, ela se dá pelo afastamento do espírito do corpo físico, né? Em que ele fica um tempo muito distante, por um período muito longo, afastado do corpo físico. Isso pode acontecer na criatura em coma também, né? Que é uma situação um pouco diferente da letargia, né? Mas o que a gente percebe é que o espírito continua ligado ao corpo, né? Porque uma vez que o perispírito se desliga, o cordão fluídico é quebrado definitivamente, não há como o espírito voltar para aquele corpo, uma vez que for desligado, né? Então eu vejo a letargia não como uma doença, mas uma condição que o espírito trouxe com ele, uma propriedade de se ausentar do corpo por tempos longos, e que o que seria interessante é que ele aprendesse a lidar com essa capacidade que ele tem, porque isso permitiria, inclusive, a visitar lugares, a visitar outras pessoas em outros lugares e retornar com a lembrança daquilo que ele visitou, né? Haveria possibilidade, inclusive, dele contribuir, dele ajudar, né, a evolução, o progresso da humanidade, se ele conseguisse ter controle sobre isso. Mas nem sempre a criatura encontra orientação adequada e aprende a controlar a sua particularidade, né? Eu não sei como é que você vê isso, Vicente. Você pode me ajudar nesse campo aí? A gente passa a perceber que existe um quadro patológico aí, no caso da epilepsia, que ela pode ser puramente orgânica, pelo que nós já sabemos aí, e também acarretada pela influenciação espiritual de um espírito obsessor, que da sua aproximação do obsediado, pode causar realmente esse estado convulsivo cerebral e a gente passar por um processo de uma convulsão, mais ou menos, né? E daí a gente passa a perceber que, uma vez tratado esse fenômeno obsessivo, certamente os sintomas desaparecem. No caso da letargia, é uma suspensão temporária de certas funções cerebrais, em que às vezes nos imobiliza o corpo físico, ao ponto de nem se mexerem com determinadas partes do corpo. E depois da letargia nós temos a catalepsia, que é um grau mais avançado, depois da letargia. E, por fim, a gente observa que existe fenômenos ligados a atividades cerebrais, em que muitas pessoas podem passar por esses quadros catalépticos, letárgicos, e quantas pessoas, às vezes, são até mesmo enterradas vivas. Quantos fenômenos já aconteceu de encontrar ossadas de pessoas debruçadas? Quantos casos já foi demonstrado? Quer dizer, às vezes a criatura passa por um fenômeno puramente cataléptico.
Porque o cataléptico, o coração bate tão lento, o cérebro reage tão lento, que não se percebe reações motoras nenhuma. Acha que faleceu. Se não for feito um exame clínico muito bem feito pelo médico, ele vai mandar enterrar um caboclo vivo. E isso já aconteceu demais no passado, em que a medicina não estava tão avançada quanto hoje, para fazer um diagnóstico preciso e declarar, realmente, isso aqui não está mais entre nós, não, já foi. Por isso que o risco é muito grande. Então, são funções assim, são fenômenos que estão muito ligados a atividades cerebrais, que podem ser acarretadas também por essa influenciação puramente espiritual. Quantas pessoas, às vezes, caem por uma convulsão epiléptica? Às vezes, acarretada pela presença de um espírito obsessor. Mas nem sempre, como a gente já colocou, nem sempre é a ação de um espírito obsessor. Temos que ver o quadro clínico para poder trabalhar isso aí. Tem uma pergunta aqui: é possível atribuir o poder de cura a um objeto? Talismã, por exemplo, imagens. Olha, uma coisa é certa: objeto é objeto. O objeto, ele não é ativo, ele é passivo. Se ele é passivo, ele não pode atuar. Então, transmitir a ele um poder é inviável. Você pegar, por exemplo, um patuá. Era muito comum no passado a gente acreditar muito nos patuás. Ah, está aqui um patuazinho, você anda com ele porque te protege. A hora que o ladrão chegar a te assaltar você na rua, você tira o patuá e ele te mete um revólver, você tira o patuá e vê quem vale mais. Cuidado. Esses objetos são inanimados. Existe um livro chamado Debaixo da Cortina de Ferro, de Sheila Ostrander, onde ali narra experiências feitas na antiga União Soviética, hoje a Rússia, debaixo de 7 chaves, aonde a psicotrônica, nascida num país satélite, em que colocava chamados geradores psicotrônicos, acreditavam que certos objetos poderiam ser imantados e condicionados a tipos de energias psicocinéticas. Fizeram uma série de experiências científicas. E, conclusão, não deu certo. Porque esses objetos, eles só poderiam receber um magnetismo, como a água recebe um magnetismo. Mas a água, ela não pode atuar sobre nós. Nós podemos atuar na água e termos o feedback, a reação da água sobre nós. Quando se fala assim, a água fluidificada, ela tem benefício? Ela tem benefício. Mas se você não tomar, não ingerir, se ela tiver aqui fluidificada ali, ela não vai valer de nada. Ela só vai valer se você tomá-la. Então, quer dizer, primeiro o elemento ativo age no objeto magnetizado. Este, então, em resposta, ele libera o magnetismo ao agente. O agente somos nós. Então, vejam vocês que nós não podemos transmitir a uma peça de roupa, a um objeto, por exemplo, um celular. Já pensou se pudesse pegar um celular e transmitir um poder de cura? Certo? Já viu naquela hora assim, que você está lá no leito de dor, lá no hospital, aí você pega o celular meu, diga, né, para mim, me cura. Seria fácil demais. Então, não é bem assim. Não podemos transmitir esse poder. Algumas pessoas a possuem, não no sentido de mudar para o outro, a condição do outro. Porque os médios curadores que estarão ainda há pouco ali naquela sala, certo? Na verdade, não são eles que levam vocês, certo? O resultado. São vocês que encontram o resultado. A partir do momento que vocês sentam ali para receber aqueles benefícios, é porque vocês acreditam na possibilidade. Então o médium é unicamente instrumento de poder fazer com que devolva para vocês a atitude da autocura. Eu, por exemplo, não curo ninguém. Nenhum médium cura ninguém. Tem algumas passagens de Jesus no Evangelho, os atos comuns da vida dele, dos milagres. Jesus não saiu curando, não.
Jesus levou as pessoas a se curarem. Viu? Ele levou as pessoas à própria cura, à autocura. É tanto que boas passagens do Evangelho falam assim: a tua fé te curou. Quer dizer, ele te devolve, ele coloca a tua fé, quer dizer, na segunda pessoa, a tua fé. Ele poderia ter dito: ó, meu amigo, a minha fé vai te curar agora. Não, ele devolveu para aqueles a atitude de restabelecer a saúde. Eu só vou terminar com uma passagem da mulher adúltera. Quando os judeus levou para ele uma mulher pega em adultério, falou assim: mestre, na nossa lei, manda apedrejar toda mulher adúltera. O homem não, só a mulher. E vós, que dizeis? Jesus falou assim, fez assim por minha conta, viu? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Como todo mundo que estava ali acusando aquela mulher de adultério, saiu um atrás do outro. Aí ele virou para ela: filha, cadê os seus acusadores? Olhou assim, não tinha mais nenhum. Vai e não erres mais. Acabou para nós. Só que para nós esse troço não está servindo não, porque nós erramos todo dia, toda hora, todo instante. E no entanto, essa frase final dele, vá e não erres mais, isso quer dizer, ressignifica as suas atitudes. Faça um estudo, uma análise do seu comportamento, verifica o que está fazendo você tornar-se doente e trabalha na causa. Então, Jesus quer que nós venhamos restituir a saúde, que é o que vale para nós. Estando saúde, adeus doenças. É isso. Bom, eu acho que não vai dar tempo de responder as duas perguntas, né? Mas eu vou tentar responder uma aqui. Um adulto que na infância teve ataque epiléptico e só quando adulto lembrou-se de que o espírito saiu completamente do seu corpo. Hoje, adulto, não tem mais, mas sente o corpo flutuando. O que significa? Bem, não sei, eu acho que a gente teria que conversar mais, né, para entender melhor toda a situação. Mas é muito comum a epilepsia na infância, de fato, está muito ligada a essa condição, essa predisposição genética que a criança traz e, evidentemente, também, em muitos casos, o assédio espiritual. Agora, a questão de flutuar ou de sair do corpo, na verdade, eu acredito, querido companheiro, que não é só você, não. Eu mesmo já me vi fora do corpo inúmeras vezes. Eu tenho a impressão que todos vocês, às vezes no início do sono, em alguma ocasião, vocês sentiram que estava fora do corpo e tentavam comandar o corpo não obedecia, né? Às vezes até passando por uma situação... vamos dizer assim, de constrangimento, de ansiedade, e que você tenta falar com alguém e não consegue, isso às vezes acontece. A gente ficar fora do corpo, isso é natural, em alguns momentos isso acontecer. Não é comum com a gente em estado de vigília, né? Mas toda vez que nós vamos tirar um cochilo, que nós vamos desligar a mente, que nós vamos adormecer os nossos sentidos, a possibilidade de você se deslocar do seu corpo físico é uma realidade, é um fato natural, eu diria, né? Então, eu vou deixar a próxima pergunta para o próximo estudo, e eu quero agradecer a atenção e a compreensão de todos e a paciência conosco. Obrigada. Nós queremos também agradecer a presença de todos vocês aqui nesta casa, nesta noite. Agradecer também aos nossos amigos internautas que neste momento que nos ligou a essa sala de aulas. Nosso desejo é que todos vocês possam trabalhar nesse restabelecimento da saúde, essa saúde que está muito mais voltada para o sujeito do que para as próprias doenças do corpo físico. Que nós possamos fazer um bom uso desse legado do Cristo,
o Evangelho, da qual ele nos proporcionou, de 2000 anos atrás, em que em tempos modernos como hoje, a doutrina espírita redivive esse grande legado, essa forma de restabelecer, de reviver o legado do Cristo em tempos modernos. Que façamos então desse legado um bom proveito, restabelecendo em nós esse estado de saúde, que é o equilíbrio entre mente e corpo e mente. A todos, um bom regresso ao lar, uma boa noite, que os bons Espíritos nos abençoe, nos proteja, e que Jesus esteja sempre em nossas vidas, e que Deus, nosso Pai misericordioso, permita que as benesses do céu caiam sobre todos nós a todo instante de nossas vidas. Obrigado.